Queridos irmãos e irmãs, nesta semana, no dia 25 de janeiro, celebramos a festa litúrgica da Conversão de São Paulo. Em 1959, o Papa São João XXIII, precisamente no dia 25 de janeiro, anunciava o seu desejo de realizar um concílio. Depois, queremos recordar também que em 1975, precisamente na data litúrgica da Conversão de São Paulo, no dia 25 de janeiro, recebia sua ordenação episcopal Dom Mauro Morelli, que foi o primeiro bispo da nossa diocese. Esta semana ele completou seus 47 anos de episcopado e todos nós nos colocamos em oração por essa data tão significativa. Mas, queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, a partir desse gancho da solenidade litúrgica da Conversão de São Paulo, gostaria de refletir um pouquinho sobre o tema da conversão. A missão de Jesus, chamado à conversão e à fé. Jesus nos chamou à conversão e à fé. O anúncio da proximidade do reino, que é o tema central da mensagem de Jesus, porque completou-se o tempo, é um chamado urgente a uma mudança radical de mentalidade e de conduta, conversão. É a atitude prévia para crer. Jesus chama à conversão, ao perdão e à fé. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede na boa nova. Jesus enviou os apóstolos com este mesmo encargo de anunciar o reino, chamando à conversão e à fé. No envio final, no dia da ascensão, se concretiza o encargo ou a missão de ensinar e de batizar. A conversão a Cristo está ligada ao batismo. Está não só por força da praxis da Igreja, mas por vontade de Cristo, que enviou a fazer discípulos em todas as nações e a batizá-los. O chamado que fez São Pedro no dia de Pentecostes tem as mesmas características. Todo aquele que crê é convidado a abrir-se aos novos planos de Deus, conversão, para batizar-se e configurar-se com Cristo num processo permanente de fé, esperança e caridade, pensando, valorando as coisas e amando como Ele. A conversão faz parte integrante do querigma, ou primeiro anúncio, e não se pode impor por nenhum motivo. É uma graça que suscita a atitude prévia ao perdão dos pecados. Significado salvífico da conversão. A palavra e o significado da conversão ou penitência, metanoia, mudança de mentalidade, indicam diversos aspectos. Penitência significa mudança profunda de coração, sob o influxo da palavra de Deus e na perspectiva do reino. A penitência é a conversão que passa do coração às obras e, consequentemente, à vida inteira do cristão. Inclui uma mudança de mentalidade em critérios, motivações, atitudes e supõe um desapego de tudo que seja contrário ao amor, o pecado e o egoísmo. A conversão é um dom de Deus e este mesmo dom torna possível que a pessoa responda livre e generosamente. Por isso, é a adesão plena e sincera a Cristo e ao seu Evangelho mediante a fé, como nos é recordado na Redemptoris Missio. Anuncia-se Cristo chamando à conversão e ao batismo. Quando se anuncia Cristo morto e ressuscitado, então se chama a uma adesão de fé, esperança e caridade pela conversão e o batismo. A Igreja chama à conversão para que o reino seja acolhido e cresça entre os homens. Esta atitude se traduz em um processo permanente de renovação na vida pessoal,
comunitária e institucional por parte de todos os batizados. A evangelização e, portanto, a nova evangelização comporta também o anúncio e a proposta moral. Jesus mesmo, ao pregar precisamente o reino de Deus e seu amor salvífico, fez um chamado à fé e à conversão. A conversão do evangelizador e dos evangelizados. Para o apóstolo que anuncia a conversão, seu processo de mudança radical e seu testemunho fazem parte do sinal. A ação evangelizadora é um processo de conversão por parte dos próprios evangelizadores. A renovação da igreja e a conversão interior se traduzem em atitudes de humildade e caridade, e em plena confiança na ação eficaz de Cristo ressuscitado e do Espírito Santo, para ir deixando de lado tudo que não tenha verdadeiro valor evangélico. A conversão, quando abarca o evangelizador e o evangelizado, recupera seu significado mais profundo: abrir-se de todo o coração aos novos planos de Deus amor, por Cristo e no Espírito para toda a humanidade. Deste chamado à conversão, ninguém fica excluído. A partir da adesão vivencial do apóstolo a Cristo, outros que já possuem as sementes do Verbo descobrirão melhor as pegadas do mesmo Verbo encarnado. Dever-se-á fazer o mesmo caminho com as pessoas que realizam a conversão, para descobrir que a conversão é um processo permanente, próprio de toda a comunidade eclesial. Como nos recorda Lumen Gentium, a igreja que reúne em seu seio os pecadores é ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificação. Sem descanso, dedica-se à penitência e à renovação. O evangelizador e toda a comunidade eclesial se encontram diante do mistério da conversão, visto que se trata de um dom de Deus que costuma comunicar sem lógica, com preferência aos mais pobres e de maneira surpreendente, embora queira a colaboração de todos. Quando a pessoa deu o passo para a conversão, se encontra com as limitações eclesiais que o questionam sobre a oportunidade do passo que deu. Cada convertida é certamente um dom oferecido à igreja, mas comporta também para ela uma grave responsabilidade, porque, especialmente se adulto, traz como que uma energia nova, o entusiasmo da fé, o desejo de encontrar na própria igreja o evangelho vivido. Seria para ele uma desilusão se, entrando na comunidade eclesial, encontrasse aí uma vida sem fervor, privada de sinais de renovação. Não podemos pregar a conversão se nós mesmos não nos convertermos todos os dias. Estas reflexões baseadas num grande teólogo missionário, Esquerda Buffet, quis compartilhar com todos nessa semana em que, com a festa litúrgica da conversão de São Paulo, certamente todos nós nos sentimos impelidos à conversão, a abrir-nos à ação da graça, para que a graça em nós opere a conversão. Deus a todos abençoe.